Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Eu trouxe um corte para vocês aqui do programa ESPN FC, analisando, projetando Flamengo e Vasco. Quem tem mais qualidade técnica para vencer este jogo? Quem tem mais chances? Tem favorito? Eu conto ou vocês contam? Flamengo, né, cara? Poxa! Aí sim vai dar uns 3-0, com certeza. Vamos lá, sem perder muito tempo, as imagens é da ESPN Brasil, link na descrição. Se bora lá. E das dificuldades que pode ter para esse jogo, mas vamos ouvir o Alan projetando o confronto para a gente tentar desenhar um meio-campo em cima das opções que o Felipe tem para o jogo. Esse ano, não que nos outros anos eu não queria jogar bem, não queria performar bem, mas esse ano eu senti que era a minha última atacada. Então, estou fazendo de tudo para que as coisas aconteçam bem. Estou 100% focado, 100% vivendo o Flamengo. Nada vai tirar meu foco e isso aí acho que é Deus, né, retribuindo toda a dedicação que eu venho tendo. Tá aí, ó, o Alan falando da dedicação, de que pode ser um momento de retribuição. Para a gente fazer esse exercício aqui, né? Quem é o meio-campo que pode ser formado pelo Felipe Luiz? Assim, existem os nomes dos volantes, que são o Alan, o Pulgar, que não jogou o último jogo, né? Contra o Botafogo, e o Everton Araújo, que é o menino. Aí tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, tem quem mais que pode compor esse meio-campo? A gente está falando já de 5 jogadores. O Gerson Tem tá o fora. Matheus Gonçalves, que pode ser deslocado para fazer o lado, mas entrando ali, meio que, a comparação é inevitável, né? Mas meio que como jogava o Everton Ribeiro no Flamengo. Então, tem algumas opções, assim. Quanto que modificar esse time, capitão, deixa o Flamengo mais próximo do Vasco? Porque eu vejo hoje com uma certa superioridade, né? De elenco, de jogos. Quanto que se aproxima e qual que é o meio-campo ideal para você? Então, Dani, eu acho assim, mesmo que o Flamengo opte em poupar alguns jogadores, na minha opinião, ele é favorito contra talvez o time principal do Vasco. Sim. Se a gente vê um time muito alternativo, com alguns meninos, enfim, aí a gente mais alternativo que dá para ser, vai pensar aqui em volante, em volante. Everton Araújo e Alan. Isso. Mas aí lá na frente você tem De La Cruz e Arrascaeta. Então, a montagem do time, se o Felipe optar em colocar titulares e reservas, que, né? Aí pode colocar o Bruno para começar. O Bruno Henrique. Com o Plata. É isso. Eu acho que o Alan, ele poderia... Porque, assim, o Pulgar já ficou fora. Então, a gente imagina, por exemplo, que ele vai jogar. E o De La Cruz, talvez seria jogou o Alan no lugar jogo, dele. Né? Pode ser que jogue... Aí seria Pulgar e Alan com o Arrascaeta um pouco mais centralizado. Eu acho que pode ser uma Pode ser opção. De La Cruz pelo lado, se ele não quiser ter dois pontas. Ele tem, como o Gerson joga aberto pelo lado e joga bem, ele tem essas alternativas. Eu acho que vai passar também pelo olhar... pro Cebolinha também. Eu imagino um 4-3-3. Mais do que um 4-4-2, um 4-3-3. E assim, eu acho que ele vai olhar também para o adversário, né? E o que é o Vasco? Quais são as características, em termos de jogadores, do time do Vasco nas mãos do Fábio Carille? O meio-campo um pouco mais encorpado, né? Ele tem trabalhado, às vezes com 3 volantes e um quarto homem do meio-campo. O Felipe Coutinho deve voltar ao time do Vasco, então talvez... Foi poupado no último jogo. Estava com uma questão muscular e algo que infelizmente acompanha a carreira do Coutinho, por isso essa irregularidade tão grande. Talvez um volante com um potencial de marcação maior como é o Alan, talvez seja interessante para ter uma vigília num jogador como o Felipe Coutinho. Então, e para o Alan, assim, o Alan do Atlético Mineiro, que foi o Alan que o Flamengo contratou, esse Alan não desembarcou na Gávea. O deste ano está um pouco melhor. Mas o Alan do Atlético, o Alan campeão pelo Atlético Mineiro, esse Alan não chegou no Flamengo. E olha que tinha gente que queria, hein? Não, O Flamengo teve uma concorrência para ele teve uma temporada ruim. A contratação não foi equivocada. O jogador que o Flamengo contratou, ele era um bom volante. Nunca achei o Alan um volante espetacular, mas ele era um bom volante, né? Só que ele não aconteceu no Flamengo por vários motivos. Então agora ele está tendo a chance, numa posição onde a concorrência sempre é muito grande, de mostrar. E acho que esse clássico contra o Vasco pode ser uma boa oportunidade para ele, aos pouquinhos, tentar brigar de fato pela vaga. Porque hoje ele não briga pela vaga à Vera. Se tivesse amanhã uma final de campeonato, acho que o Alan não seria cogitado para começar o jogo. Eu acho que uma coisa que é interessante, Pascoal, para te passar, é a declaração recente do Felipe Luiz, dizendo que não gostaria que ele fosse negociado, que ele, Felipe, quer tentar recuperar o jogador, que ele sabe que fez uma temporada abaixo, mas também sabe por quê, que também tem questões pessoais. Não vem ao caso aqui, mas são questões pessoais da vida do Alan. Assim. Então, o fato dele ficar... Hoje, talvez ele esteja atrás do Everton Araújo, mas tem a ver com ele ganhar confiança, minutagem, para pensar em brigar efetivamente pela posição, né? Eu gosto muito do Alan.
Eu acho é difícil o volante canhoto. E ele é um volante que sabe fazer. Eu não acho que ele seja primeiro volante. Essa é a primeira coisa. Ele é segundo volante. O primeiro homem, o trinco na frente da zaga, ele não é. Ele é segundo volante. E na de segundo volante, ele jogou no Atlético perfeitamente. Aí ele é um baita volante. Agora, dá a obrigação dele ficar correndo, marcando, porque ele tem dificuldade, porque ele é pequenininho e tem dificuldade para marcar os caras ali no meio campo. Os grandalhões, ele vai ter mais dificuldade de marcar. Então, só que ele como segundo volante, aí tem o Dela Cruz, Não, que aí a pode concorrência fazer essa é melhor aí função, pensar e no o primeiro Gerson, mesmo, sabe? que mas eu acho que é também joga a ali, se função precisar. dele. É a função dele. É por isso que Eu acredito que o Flamengo tem ótimas opções para essa posição do meio-campo, né? Eu acho que ali a principal posição que joga o Gerson. O Gerson, para mim, de segundo... O Gerson, ele joga de ponta aberta pela direita, ponta aberta pela esquerda, de meia por dentro. Se botar ele joga de centroavante, o Gerson é um baita jogador, ele joga em qualquer posição, mas ele não vai estar nesse jogo. Então o Flamengo tem que arrumar um substituto. E nesse 4-3-3, os três do meio campo tem que ter pelo menos um homem de vigilância, como você disse, o chamado trinco na frente da zaga, para dar uma certa segurança para o time do Flamengo. Como o time vai estar muito mexido, às vezes esses jogadores nem fizeram tantos treinamentos juntos, mas eles estão lá, eles jogam, eles vão se conhecendo com o passar do tempo. Eu acho que o time do Flamengo é muito favorito para esse jogo, porque o elenco do Flamengo é um elenco incomparável. Eu falei até baixinho, hoje que é para não assustar a freguesia. É incomparável o elenco do Flamengo. Nenhum elenco da América do Sul é tão bom quanto o do Flamengo. Então o Flamengo pode mexer as peças e encontrar resultado. Dá uma olhada, vai jogar, o Robozinho vai jogar? Pode, é opção. O BH vai jogar? É opção também. Luiz Araújo é opção. O Luiz Araújo vai jogar? Tá voltando direção, vai jogar? Tipulino vai jogar? É opção. Já falei 4 aí pra frente. O Juninho, não sei, por conta Por conta do edema, ele deve ser preservado da partida. Eu acho até que ele vai Mas o Juninho você tá de olho ainda, né, Pascoal? Ele eu tô analisando. Eu tô analisando com o copo cheio, hein? Tô analisando com o copo cheio. Não tô analisando com o copo vazio. Não baixou ainda o volume. Né? Porque o Zinho brinca comigo, fala que aquele jogo da Portuguesa, o Flamengo meteu 5. O Flamengo meteu 5 na Portuguesa com 5 falhas do goleiro da Portuguesa. Inclusive, no pênalti ele tomou um frango, o goleiro da Portuguesa. No pênalti do Arrascaeta. Ele falhou nos 5 gols do Flamengo. Então, tem coisas que a gente tem que contextualizar para falar o acontecimento. O Flamengo não fez nenhum clássico que arrancou suspiro. Vai para o terceiro clássico e que não arrancou ainda nenhum... Não teve aquele brilho no olho do torcedor. Foram o quê? 35 mil pessoas nesse último jogo? 34 e alguma coisa. Quase 35 34, mil. 300 e alguma coisa. Então, eu acho que a torcida... E um jogo domingo à noite, né? O cara vai embora nesse jogo e leva pizza. Não, um sábado. Sábado à noite ele leva pizza. Ele vai embora... Vai no Já jogo, leva a pizza. aí ele chega de mansinho em casa com a pizza, que é para dar uma amortecida no ambiente. Dá uma acalmada no ambiente. Dá uma acalmada no ambiente, ele já chega ali, ó, entendeu? Verdade. Já chega Eu quero puxar o papo pro Vasco também, a gente olhar a classificação, mas antes, só faz por favor na câmera fechada, como é que é o olhar de observação para o Juninho? Tá aí. Com esse olhar de observação para o Juninho, pode colocar na tela, por favor, a tabela do Campeonato Carioca, só pra gente projetar aqui o que pode acontecer nessa rodada, né? O Flamengo, Capita, se vencer o jogo dele, tá classificado com uma rodada de antecedência à semifinal. Não necessariamente em primeiro, pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda, caso o Volta Redonda... não, nem pode. Se vencer o jogo, empata de novo, né? Aí depende do saldo de gols. 20 vai pro saldo de gols, ver quem tem melhor. Vai pra saldo de gols. Mas o Vasco, apesar de estar ali em terceiro, tem um peso muito grande nesse jogo, porque se a gente olha do Boa Vista pra cima, faltando 2 rodadas pra fechar ali a Taça Guanabara, todo mundo tem chance de classificar. Então, assim, qual pode ser o impacto, né? A gente está vendo o Carille desenhando um time de uma maneira diferente, prometendo um pouco mais de posse de bola, tentando ser um pouco mais agressivo, explorar a qualidade técnica de alguns jogadores que existem ali. Já jogou com 3 volantes, eu não né? sei se contra o Flamengo é um jogo para isso. Pra fazer isso. Porque é muito mais importante você, obviamente, né, o desempenho a gente vai levar em conta para a temporada, mas nesse caso, 3 pontos são muito importantes. Muito importantes. Dani, assim, o Flamengo já está quase classificado, mas acho que para o Vasco, o Carioca é muito mais importante. Eu acho que é uma competição que o Vasco olha assim, a gente tem poucas chances de conquistar outros títulos, então o Campeonato Carioca se torna importante para esse início de trabalho do Carille, para a montagem desse elenco, até para o Pedrinho mesmo, o presidente.
Então, assim, o Flamengo é um dos favoritos ao título carioca, mesmo poupando, enfim, se movimentando, mas para o Vasco seria até mais do que para o Flamengo. Então, essa é uma questão. Com relação à montagem do time, Dani, assim, a minha opinião é assim, você consegue competir com o Flamengo se você tem homens no meio campo. Porque às vezes você olha para o Flamengo, por exemplo, e vê o Flamengo jogando num 4-3-3 e você imagina assim, eu vou espelhar, eu vou jogar com 3 atacantes, eu vou jogar com um homem a menos no meio, enfim. É assim, isso é uma grande enrascada contra o Flamengo. Porque o Flamengo a gente olha, eles têm velocidade nas beiradas, mas o Flamengo, pela qualidade dos jogadores de meio campo, porque o Pulgar tem qualidade, por exemplo, o De La Cruz tem muita qualidade, o Arrascaeta tem qualidade, o Gerson, quando joga, tem muita qualidade. Então, o Flamengo, na maioria dos jogos, ele domina o meio campo. Então, assim, eu acho que para o Vasco, a gente imaginar que para o Vasco competir nesse jogo de amanhã, eu olho como o Zupac falou, um sistema com 3 homens até mais de marcação, para você ter esse controle do meio campo, e o Felipe Coutinho sendo o homem de criação e o cara que mais se aproxima dos 2 homens da frente ali, que a gente pode definir aí quem pode ser o parceiro do Verratti. Então é isso, eu acho que é importante, é muito importante para o Vasco esse confronto com relação à classificação, com relação ao enfrentamento contra um grande rival que é o Flamengo, que tem um elenco mais qualificado, mas também a montagem do Carille, do time, para que possa competir e possa ter chances de vitória. E interessante, assim, por força de trabalho, né, nos tempos que eu cobria o Corinthians, eu vi muito de perto o trabalho do Fábio Carille, em circunstâncias até minimamente parecidas com a deste final de semana. E acho que ele deu grandes nós, né, grandes movimentos no tabuleiro de xadrez na carreira dele, em clássicos onde ele tinha desvantagem e ele conseguiu montar os seus times, especialmente em duelos Corinthians e Palmeiras, mais de uma vez, e que ele conseguiu trancar o time adversário e ganhar o jogo. Isso, em teoria, não é uma vantagem, mas é um ponto onde o vascaíno pode se agarrar. Mas tem uma pegadinha aí, porque quando a gente imagina esse modelo de jogo, o que é que o Vasco tem que fazer? Marcar forte e sair em velocidade. E aí que mora o problema. O Vasco não tem jogador de velocidade. Não tem. David está machucado, Adson está machucado, o Vasco não tem velocidade. O Vasco tem tentado ter posse de bola nas mãos do Fábio Carille, justamente porque o elenco não compreende esse momento. A velocidade é só o Paulo na lateral dele. Os laterais, assim. E é por isso Paulo também Henrique, que o Carille tem tentado fazer um jogo de posse. Porque não tem outro jogo para fazer. Ele é o único escape ali pela lateral. E é muito pouco para o Vasco. Acho que esse é o problema para tentar marcar e contra-atacar o Flamengo, é a falta de velocidade para ser a flecha. Aí é o Aí Vasco acaba tem... caindo, né, Pascoal, naquele lugar do Piton, tentar uma bola no Verratti, e aí acaba ficando previsível. O time do Vasco vai jogar com... Um meia vai jogar. Qual meia? Eu não sei qual ele vai jogar. Imagino que o Não Coutinho, sei né? se o Coutinho, se vai jogar o Payet. Um meia vai ter que jogar. Vai chegar um dia, quando o Vasco tiver pelo menos um homem liberado ali de campo, que os 2 podem jogar juntos. Eu acho que esse dia não vai chegar. Vai chegar. Eu Você acho acha que um não risco chega? muito grande esse dia chegar. Eu acho que esse dia vai chegar. Eu acho que eu vou ver esses 2 caras juntos. Gostaria muito de ver. Tem que ter muito treino coletivo para que funcione. Agora, assim... Eu não vejo o Vasco de outra forma, a não ser jogar com 4 volantes na partida contra o Flamengo. E aí Coutinho e Verratti. Volantes? E aí o Coutinho perto do Verratti. 4 volantes. Não vejo. Hugo Moura, Jair, Tietê e o Paulinho, que pode voltar, que tem um pouco mais de saída. Isso. Paulinho foi pela Aí você pode fazer o Tietê e o Paulinho, 2 caras para correndo e voltando, e os 2 caras, 2 cabeças de área. O que ele pode fazer também é colocar o Puma na segunda linha. Não é o ideal, mas é um cara que tem um pouco mais de velocidade e pode dobrar com o PH para marcar o lado esquerdo do Flamengo. É uma mas aí outra sem o alternativa. Coutinho, sem o Payet... Não, com o Coutinho junto com o Coutinho de Verratti segundo na frente. atacante. o Coutinho como porque, na segundo verdade, homem. o meu espanto também foi esse. Assim, por um instante eu falei, mas e aí? Sim. Quem vai ser o segundo 4 atacante? homens O Coutinho e o já tá Coutinho junto com com o o Verratti. Coutinho e Verratti. Por quê? Se a bola parar Aí tem no... que ser o Tietê aí, né? Porque o Tietê tem o mais Tietê- saída de bola. Não, o Tietê e o Jair. O Tietê e o Jair ou o Tietê e o Paulinho para fazer a saída de bola. São 2 volantes de E o saída. Hugo e o- Aí você põe Hugo e Jair, por exemplo. Hã? Hugo e Jair. Hugo e Jair. Tietê e Paulinho. Tietê e Paulinho. Coutinho encostado 2 caras. no Verratti. O Coutinho aqui na frente e o Verratti. Aí o que você faz? Você manda a passagem dos laterais. É um caminho. Aí você vai... O volante. Aí você vai cair naquela proposta que a gente sempre fala. A bola cruzada para o Verratti, para ele chegar na área, porque ele sabe fazer gol.
Ele é tem respeitado opção de pelas meia, né? jogadas. Só pra assim, tem o Zuccarello Zuccarello, que jogou e com- o Alex Teixeira, que tudo bem, não vive uma boa fase, Teixeira menos confiável nesse momento, até pela mas tem a intensidade. opção de colocar 3 volantes e um muito meia. contra que ele fez. Joguei Contra o muito Sampaio contra o Alex. E o menino era rápido, viu? Começo de carreira, É, cheio muito. de vontade. É, Foi o que ele tempo fez contra o passa. Sampaio Correia. Fez Mas 3 eu volantes, enfrentei muito sem o Alex. Paulinho, porque o Paulinho foi preservado, com Payet, Zuccarello e Verratti. Sim. Foi o que ele fez. É. Então ele tem alternativas, manter isso, reforçar o meio, colocar o Eu Puma acho na que ele vai segunda ter que dar linha. sustentação no meio. É isso. Contra o Flamengo, ele tem que dar sustentação no meio, porque ele não pode largar a defesa do Flamengo de mano com os atacantes, a defesa do Vasco de mano com os atacantes E na do Flamengo. defesa, o Lucas Oliveira talvez não jogue. Aí seria Lucas Freitas ou Maurício Lemos, que é um zagueiro mais pesado. Maurício Lemos é mais de ficar na marcação, não sair. E o João Vitor que está numa fase E o João boa com a Vitor que é um torcida. zagueiro rápido. Bateu boca com o torcedor no fim de semana. Sim, pediu para ir Não, embora mas eu acho porque que isso já já pediu passou, para né? e pediu. E é isso aí, nação. Final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E se você gostou, se você é Flamengo e curte esse tipo de conteúdo, você já sabe o que tem que fazer então, né? Vai lá no joinha, deixa o seu like para ajudar o canal aí. Se inscreva para acompanhar nosso trabalho e ative o sininho para receberem os novos vídeos. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu, fui!